Perdas necessárias. Esse é o tema que eu quero discutir com vocês hoje, a partir desse livro aqui, da Judith Bjortz, que é uma psicanalista. Ela tem esse livro trazendo vários capítulos, né, que ela aborda diferentes perdas, formas, né, de vivenciar essas perdas desde que a gente nasce, né, durante a infância e aí toda a vida, né, cada fase da vida a gente experimenta perdas, né, às vezes traumáticas, né, significativas, e que a gente vai aprendendo a lidar. É necessário, né, lidar com essas perdas. São perdas inevitáveis, né, não tem como, todo mundo passa. Nascemos já perdendo essa proteção do útero materno, essa idealização de que eu e o mundo, eu e o outro, somos o sol, de que não existe limite, que tudo que a gente precisar a gente vai ter, de que tudo que eu sentir, né, vai ser bom, que a gente não vai ter experiências emocionais desagradáveis, enfim. Então ela vai falar que desde que nós nascemos, então, mesmo sem consciência, né, nós já estamos vivendo as experiências da perda. O capítulo 11, que é o que eu quero comentar aqui, né, não vou comentar o livro todo para o vídeo não ficar muito longo, mas o capítulo 11 ele fala sobre sonhos e realidades e ela começa assim. Crescer significa abandonar os mais queridos sonhos megalomaníacos da infância. Significa saber que eles não podem ser realizados. Crescer significa adquirir a sabedoria e a habilidade para conseguir o que se deseja dentro dos limites impostos pela realidade. Uma realidade que consiste de poderes diminuídos, liberdades restritas e, com as pessoas amadas, conexões imperfeitas. Uma realidade construída, em parte, sobre a aceitação das perdas necessárias. É isso. Temos que aceitar as perdas que são necessárias e isso é a realidade. Essa é lidar com a realidade. Embora sejamos adultos, os desejos proibidos e impossíveis da infância continuam a insistir por uma gratificação. Desde criança, nós somos confrontados então com o real, né? O nosso teste de realidade. Nem tudo é como a gente deseja, né? Que nós não conseguimos controlar tudo à nossa volta para que as coisas aconteçam como a gente quer. Que a gente tem que aceitar ou não, que a gente, né, vai sofrer, né? Que essa realidade aqui, né, se eu pudesse desenhar ela de forma diferente, ela seria diferente, mas eu não tenho, né, poder sobre ela. O meu limite ele é, sabe, ele é muito próximo, né, tem muito pouca coisa que a gente consegue controlar. E aí é assim que a gente cresce, né, sofrendo, entendendo essas perdas, né, se frustrando, lidando com isso. Só que esses sonhos, esses desejos da infância, né, que a gente sabe, né, a criança ela é muito egocêntrica, tem que ser tudo para ela, tudo do jeito dela, né. E quando nós somos crianças, nós temos esses desejos, então, e esses sonhos que não poderão ser realizados, né, a sua maior parte. A gente vai entender isso quando a gente cresce. Porém, essas fantasias elas vão continuar exigindo uma resposta, que é o que se chama na psicanálise de uma gratificação, né? Eu preciso ter uma forma de lidar, de ter, né, uma descarga ali emocional, né? Eu tenho que ter um alívio, de alguma forma, né, do que eu estou sentindo por conta dessa minha necessidade não atendida. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Na infância a gente imagina, a gente brinca, a gente faz de conta. No mundo adulto, nós usamos a estratégia dos devaneios, das fantasias. É uma forma de a gente realizar as necessidades, né, que eu não posso realizar na realidade. Eu realizar isso em fantasia e me aliviar das emoções sem ter consequências graves que teria na realidade. Então vamos pensar que eu estou conseguindo aqui dar uma solução mágica, né, para os problemas, né, da realidade. Sabe quando você quer, sei lá, você quer matar uma pessoa? Porque essa pessoa te fez muito mal, você tá com muita raiva, você gostaria de, no mínimo, agredir, sabe? E colocar ali pra fora toda essa, né, essa sua sensação de injustiça. E você quer se vingar, né, de alguma forma.
Você faz isso como? Se você faz na realidade, primeiro que não é, né, mesmo o caminho adequado. Segundo, que se você fizer, ainda que a pessoa merecesse, vai trazendo prejuízo para você, né? A gente não tem vida em sociedade se todo mundo realizar os seus impulsos. Porque, nossa, né, nós temos impulsos, todos os seres humanos têm impulsos destrutivos, né? E a gente precisa ter um controle deles. E a vida em sociedade consegue, né, manter esse controle quando somos adultos. Infelizmente, né, nem todo mundo consegue, é por isso que a gente tem o nível de violência que a gente tem, né, na sociedade. Mas como que a gente usaria então a fantasia? Para isso, né, o benefício, o aspecto positivo, né, de a gente usar a fantasia como estratégia é esse, né, que você pode realizar em fantasia impulsos que você não pode na realidade, e isso faz com que você tenha esse alívio, você consegue liberar essa energia sem comprometimento, sabe? Sem consequências, né, para você e para a sociedade, para o mundo. E ela até cita aqui, interessante, uma fantasia que os psicanalistas falam que é muito comum, de as pessoas imaginarem o seu próprio velório, muita gente no seu velório, que significa que eu preciso acreditar que eu sou uma pessoa querida, que eu tenha sido em vida. E aí as pessoas, o que eu poder ouvir, né, presenciar a reação das pessoas no meu velório e ouvir o que elas falam sobre mim. E ouvir elas falando assim, ela era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão generosa, uma pessoa tão competente, uma pessoa que vai fazer falta, contribuiu tanto, enfim, que estão sentindo, né? A minha ausência e o que eu signifiquei para essas pessoas. Aqui é uma fantasia do eu, né? Do ego, de que a preocupação que a gente tem de como a gente é visto pelo outro, né? Da imagem social que a gente tem. E aí ela vai falar também da questão que todos nós temos fantasias de diversas formas, né? Fantasias sexuais, fantasias de poder, né? A ambição, fantasias de agressão. E a gente tá ali, né? Podendo, em pensamento eu posso tudo. Aí a gente entra na questão aqui do pensamento mágico. As pessoas que têm esse pensamento mágico, que é muito presente no TOC, no transtorno obsessivo compulsivo, elas têm dificuldade de realizar em fantasia os desejos, os impulsos, né, que tem ali uma carga emocional muito intensa. Por quê? Porque a pessoa acredita que o pensamento dela tem poder, né? Então, se eu pensar algo ruim sobre, sei lá, né, sobre alguém que eu gosto, sobre a minha mãe, sobre alguém importante, eu acredito que o meu pensamento ele pode ter uma influência na vida, né, real. Então, se eu desejar o mal de alguém, né, se eu desejar que uma pessoa sofra, que uma pessoa, né, se eu fizer uma vingança mental, talvez algo ruim aconteça de fato com aquela pessoa e eu vou me sentir culpada por isso. Isso é pensamento mágico, que traz muito sofrimento, porque você precisa agora controlar até o seu pensamento, né? Você já controla todo o seu comportamento, isso já traz muito sofrimento, a gente ter que, né, se contendo, né? E aí nem em pensamento você se permite, né? Porque você tem medo dos próprios pensamentos. Tem coisa que eu não posso pensar, nossa, Deus me livre. E aí ela fala, então, ela enfatiza a importância aqui de a gente poder fantasiar, poder, né, se permitir realizar essas fantasias, né, os nossos sonhos, né, os nossos desejos, pelo menos em fantasia, poder imaginar, coisa que nunca vai acontecer na minha vida, né, coisa que talvez nem condiz com o meu contexto, sabe, com o meu perfil e tal, mas que eu possa imaginar, perder um tempo. Ela fala, só todos os benefícios, né, talvez fantasiando a gente evita que algo aconteça na realidade, né. Por exemplo, eu tava lá querendo responder, eu agredi o meu chefe que fez algo que eu não gostei, que me tratou de um jeito que eu não concordei. Então eu vou para casa e eu continuo aquela conversa e respondo tudo que eu gostaria de ter respondido e faço tudo que eu gostaria de ter feito, se for, né, importante ali, necessário para mim, eu posso até agredir essa pessoa, enfim, e ficar me dando o prazer de viver essa situação, essa experiência. Aí no dia seguinte,
essa carga, sabe, essa tensão emocional que eu estava, essa raiva que eu estava deles, a sensação de submissão, né, e essa raiva de mim também por não ter reagido, por aceitar aquilo como eu aceitei, isso já diminuiu. E aí eu vou para esse encontro com esse chefe muito mais tranquilo e tá tudo bem, entendeu? E já passou. Talvez, se eu não tivesse fantasiado, eu ainda estaria naquele processo, ruminando aquela emoção, e iria para esse encontro com o chefe e falaria algo que eu não deveria e perderia meu emprego. Só que tudo tem um limite. Nem sempre a fantasia vai estar trazendo benefícios para mim. Como que eu vou saber qual que é o limite, né? Qual que é a fantasia saudável, que me ajuda, e qual que está me atrapalhando? Aí ela fala aqui, ó. Se as fantasias são persistentemente violentas e cruéis, ou se as fantasias sexuais, né, por exemplo, são completamente opostas à vida sexual real, convém procurar saber um pouco mais sobre o sentimento de raiva ou os conflitos sexuais que a pessoa tem. E dizem também que quando as fantasias servem como substitutos da vida, quando na verdade não há trabalho nem amor, apenas fantasia, é preciso saber por que se está vivendo dentro da própria cabeça e não no mundo. E aí, lendo isso aqui, a gente pode pensar sobre a vida virtual. A fantasia, ela funciona um pouco como essa questão, né, da realidade virtual que proporciona também um conforto emocional muito grande. As relações, né, a viver o mundo virtual, as relações ali da internet e vivências, né, que a gente tem ali que não condiz com quem nós somos de verdade, também funciona assim, né, de uma certa forma trazendo um alívio, né, da realidade, só que tem limites, né, porque a gente precisa também da experiência real. Então ela fala isso quando a gente está vivendo mais na nossa cabeça, tipo, eu prefiro ficar em casa fantasiando, né, que eu sou uma pessoa tal, que eu faço tal coisa, e aí eu fico satisfeita com isso, fico satisfeita de ficar só pensando, imaginando, eu deixo, eu abro mão das experiências reais, porque essas experiências reais, elas na verdade, né, eu vou correr o risco. Elas são muito mais ameaçadoras, mas elas são reais. Nada substitui, nenhuma fantasia, nenhum mundo virtual vai substituir a vida real. Por quê? Porque a vida real tem a parte negativa, né? Tem o sofrimento, as perdas necessárias, todos os conflitos que a gente tem, todas as emoções difíceis de sentir, mas a vida real também tem, é a única que tem a intensidade, né, que consegue me preencher. Existe um vazio que só vivendo a experiência real com tudo que ela tem, a gente consegue ficar, né, satisfeito, se sentindo vivo. E aí, se a gente se priva disso, estamos vivendo uma experiência, né, que não é completa. E aí vamos pensar assim, eu posso fantasiar e ficar satisfeita com a fantasia, mas olha o limite. Se eu tiver com muita fome e fantasiar um alimento, né, um lanche perfeito, imaginar perfeito, será que eu vou ficar satisfeita de fato na vida real? Existe um limite. Se eu tiver com um pouquinho de fome, eu até posso conseguir, né, me distrair pensando, imaginando. Se eu não tiver como comer agora, eu posso imaginar. Mas, dependendo, né, da necessidade do corpo, fantasiar não vai, né, me satisfazer. E aí ela fala sobre isso, né? É bom eu poder usar a fantasia, desde que a fantasia não substitua o mundo real e não faça com que eu tenha preguiça de viver, né? Precisamos ser capazes de viver com a realidade. E não é tão ruim, pois crescer não significa a morte de tudo que é bom e doce. E aqui traz a parte mais otimista, né? Falamos até agora de tudo que é difícil, né, no fato de viver, de crescer, mas aí ela vem falar de que crescer tem a questão toda da frustração, né, do lidar com a realidade, mas também nos proporciona experiências muito positivas, muito agradáveis. E aí ela fala, olha, crescer não precisa ser o grande congelamento. E quando nos transformamos naquilo que eu chamarei pelo nome estranho de adulto saudável, com a sabedoria do adulto, suas forças e suas aptidões, poucos preferem voltar a ser criança. Apesar de ser difícil, a gente prefere isso aqui. Então, né, não é tão ruim assim. Como adultos saudáveis, a gente pode abandonar
e ser abandonado, né? A gente pode viver o compromisso, a gente pode viver a intimidade, a gente pode ganhar, a gente pode perder, mas a gente também pode ganhar. Nós podemos, né, definir, conhecer, né, ter contato com a nossa individualidade, com quem somos, a gente pode ter o prazer das relações reais, das relações íntimas, né, do contato com o outro, de planejar, né, as coisas que eu quero, de correr atrás, de conquistar. Tudo isso é muito bom, né, e a gente só consegue fazer isso, aceitar a realidade, lidar com ela, né, se desafiar, crescer, amadurecer. Se eu, né, puder aceitar, né, isso e ser adultos, né? Ser adulto no sentido real mesmo, né? Porque não é na idade, não. Ela até vai falar aqui que poucos conseguem ser consistentemente adultos, né? Porque aí significa abandonar, né, aquela ilusão e aquela exigência infantil de que as coisas sejam do jeito que eu quero, que tudo funcione, que nada dê errado, que eu só tenha coisas, né, boas acontecendo comigo, que eu seja especial, que eu seja tratado como especial, e tudo aquilo o egocentrismo infantil que muitos adultos têm. Porque, como adultos saudáveis, sabemos que a realidade não pode nos oferecer segurança perfeita, não pode oferecer amor incondicional, não pode oferecer tratamento especial, a gente não pode ter controle absoluto, a gente não vai alcançar tudo aquilo que a gente sonha, né? Todos os sonhos, a gente não pode tudo que a gente quer. É uma falácia, né? Essas coisas assim de coach que a gente vê por aí, que você pode ser o que você quiser, você pode, né, se você sonhar e lutar por aquilo, você vai conquistar, você vai conseguir. Na verdade, não. Né? O mundo está cheio de limites, de fontes de sofrimentos, de obstáculos, e nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai se tornar, né, aquilo que a gente quer. Claro que a gente pode muito, mas a gente não pode tudo, não. E a gente não pode também se iludir, né, porque aí quando a gente não conseguir, a gente vai, né, como que a gente vai lidar com isso? Ou eu vou entrar, né, num adoecimento, né, que me paralisa, ou eu vou adoecer os outros, porque eu vou entrar numa de que o mundo está contra mim, isso não pode, e aí a gente vê muita gente lidando com o outro assim, né? Agressividade, crime, violência, muito em função desse não limite, né? De eu acreditar que eu posso tudo o que eu quero e nada pode me impedir. Bom, só para dar o gostinho, né, do livro, falei um pouco desse capítulo, mas tem muitos capítulos aqui importantes, que ela está falando, como eu disse, né, de várias formas de perdas, né, e as perdas que eu não posso, de novo, controlar. Eu preciso viver isso, né, isso faz parte da vida, todo mundo vai passar por um conjunto de perdas, né, que é único para cada um, mas a experiência, a dor, ela é muito parecida, né. Esse é um livro que a gente consegue, lendo, né, se aproximando deste conteúdo, que também não é um conteúdo, né, para qualquer pessoa, é um conteúdo para adulto saudável. A gente consegue crescer e a gente consegue ter, né, mais empatia, mais compaixão pelo outro, mas também autocompaixão, autoempatia, entendimento de que é difícil viver, é difícil lidar com as perdas, né, de tudo, mas é necessário, né, e quando a gente consegue, isso também é gratificante. Saber que dá para viver e dá para ser feliz, dá para experimentar, né, emoções agradáveis, positivas, apesar das perdas que a vida traz, né, que fazem parte dela também, que é uma experiência completa. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu like, né, deixe um comentário e a gente se vê no próximo, né, se inscreva no canal e até lá!